Porque temos uma base grande o suficiente nesses sindicatos de inquilinos para realmente, sabe, pressionar com poder de barganha que se eles não aprovarem ou impulsionarem essas legislações que vão, sabe, expulsá-los ou jogá-los na rua e guilhotiná-los, então, sabe, então precisamos desse tipo de força em números e dessa base, mas também desse modo de vida socialista, dessa capacidade e dessa militância. Estar pronto para deixar de pagar o aluguel e seu trabalho junto com seus vizinhos, sabe, para conseguir essas coisas, sabe, conquistas legislativas difíceis ou até mesmo greves de aluguel para serem aprovadas e impulsionadas, sabe? Foi assim que conseguimos a moratória de despejo e as extensões. Foi assim que conseguimos o direito à assistência jurídica nas leis de locatários de 2019. Então, não só isso, mas nós, sabe, não podemos simplesmente esperar até que surjam oportunidades legislativas e demandas para nos organizarmos em torno delas. O mundo precisa de transformação agora. As condições dos inquilinos precisam de transformação agora. E isso deve acontecer todos os dias. Deve acontecer em nossas casas. Deve acontecer em nossos locais de trabalho. Deve acontecer nas ruas. E precisamos unir todas essas lutas distintas. E o socialismo e a revolução socialista são a cola que vai manter, sabe, essa união coesa. Sabe, uma das coisas que você começa a perceber sobre esses esquerdistas radicais, eles se chamam DSA. Eu os chamo de comunistas porque, sabe, eu acho que é melhor simplesmente chamar isso exatamente pelo que é, e não do que eles fingem ser. E o que eles realmente são comunistas. E, você sabe, você vê isso na retórica do Partido Democrata. O pânico. Hillary Clinton estava falando sobre isso outro dia. Você sabe, como os republicanos estão dizendo que eles são comunistas, certo? O que é verdade. E ela até admitiu que está funcionando, porque é verdade. É por isso que está funcionando. Não só estamos falando sobre eles serem comunistas, mas também estamos dando exemplos para as pessoas de por que e como eles são comunistas. Mas como eu disse, uma coisa que você percebe é que essas pessoas são malucas. E isso talvez seja até um eufemismo. E eu quero destacar isso um pouco hoje, mostrando alguns clipes para vocês. Então, dito isso, já deixa o like, se inscreva se você for novo por aqui. Eu agradeço muito todo o carinho e apoio de sempre. Deixe um comentário para ajudar no algoritmo e vamos lá! Sabe, a gente faz esse pagamento do aluguel praticamente sob a mira de uma arma, porque sabemos que, se não pagarmos, nossos proprietários podem chamar agentes da violência estatal, que podem usar força física para nos colocar para fora. Viver em uma greve de aluguel, né? Ter a experiência de morar sem precisar pagar por isso é uma visão libertadora de moradia. Nosso movimento tem uma divisão de tarefas que inclui advogados. Na verdade, não privilegia advogados nem coloca eles em um pedestal, né? Reconhece que conseguir atrasar processos no sistema jurídico é uma das táticas mais importantes que nossos advogados podem oferecer ao nosso movimento. E chamar isso especificamente de crise habitacional acaba ofuscando a relação de poder entre proprietários e inquilinos, né? E essa relação de poder é inerentemente uma de exploração e dominação, né? Os proprietários, na prática, têm o poder de nos explorar, de nos cobrar aluguel. E eles têm meio que, eles acumulam eles monopolizam os lugares onde podemos morar e depois nos cobram para acessá-los. Tanto os inquilinos que tiveram aumento de aluguel, quanto os que não tiveram, mas perceberam que esse processo logo chegaria para eles, todos decidiram coletivamente reter o aluguel. Isso. Após um período de 8 meses, essa sanção econômica combinada com formas de sanção social, como sanções sociais mais diretas. Como acampar várias vezes no gramado do proprietário e envergonhá-lo na frente da sua comunidade e vizinhos. Que essas duas coisas levaram o proprietário à mesa de negociações. A ação coletiva que tomamos, certo, ao formar nossas associações de inquilinos, ou criar um sindicato de inquilinos, seja enviando uma carta de exigência com aquele juridiquês sofisticado para que o seu proprietário te leve a sério, ou escrevendo avaliações bem ruins no Yelp sobre, sei lá, o negócio de flores idiota dele,
ou aparecendo de penetra no casamento dele, ou no dos filhos dele, ou, sabe, indo até a casa dele. Porque queremos combinar formas de sanção econômica com formas de sanção social. Sabe, eu acho engraçado que quando você investiga essas pessoas, aquela jovem que você acabou de ver ali, o nome dela é Tracy Rosenthal. Quando você investiga quem essas pessoas realmente são, esses socialistas, esses comunistas, você vai rapidamente descobrir que muitos deles são ricos ou vêm de famílias ricas. O que é meio irônico, sabe? Isso remete àquele socialismo de champanhe sobre o qual fiz um vídeo talvez algumas semanas atrás. Quando você investiga quem ela realmente é, você rapidamente descobre que ela é rica. Tracy Rosenthal, filha de um vencedor de 4 Grammys, que comandava um estúdio lendário no Soho para o Coldplay, Foo Fighters, blá blá blá, cresceu em uma casa de $1.700.000 e foi aos Grammys. Agora ela se apresenta como uma guerreira proletária, chamando aluguel de extorsão e organizando greves, enquanto ocupava por 4 anos um brownstone em Bed-Stuy de $2.300 por mês, depois de ver uma única barata. Ela deu um calote de mais de $100.000 no proprietário e ajudou a levar o prédio à execução hipotecária. Tudo isso enquanto aconselhava a cruzada socialista por moradia de Mandani. Então, essa é uma garota que estava nos Grammys. Os pais dela são ricos. Muito, muito ricos. Essa não é alguém que cresceu na miséria ou na pobreza. Ela está fingindo ser o que não é. Ela está fingindo ser o que não é. Em um apartamento de 1,7 milhão. E ela estava retendo o aluguel de um apartamento de 1,7 milhão de dólares. E deve $108.000. Tem retido o aluguel. É uma loucura. São $2.300 por mês e ela deve $108.000. Então, ela não paga aluguel há bastante tempo. Há bastante tempo. É loucura, não é? Loucura! Tudo o que precisa é investigar um pouco. Só isso. É só isso que precisa. Sabe? Quero dizer, mas muita dessa gente, sabe, como Hasan Piker, os socialistas mais barulhentos sempre parecem viver as vidas capitalistas mais confortáveis. É muito verdade. É verdade mesmo. Mas é nisso que acaba se tornando, né? Você dá tudo pra eles e eles te devolvem um monte de discursos bonitos, amenos e vazios. E no fim das contas, eles pegam tudo e te deixam com as migalhas, enquanto vivem uma vida de luxo. A gente já viu isso várias e várias vezes. Mas, sabe, esse não é o único esquerdista maluco. Aqui vai outro. Oi, qual é o seu nome? Oi, meu nome é Mike. Mike? Oi, de onde você é, Mike? Hace na Hacienda Califórnia. E o que te traz aqui para o Rancho Palos Verdes? Só quero dizer foda-se Trump na cara dele, ou na cara dos apoiadores dele. E eu já fiz isso, então, missão cumprida. Bom, pros apoiadores dele, mas ainda não vi ele. Mas é isso. Eu estou esperando. Estou esperando que ele passe por aqui em breve, então. Tudo bem. E posso perguntar sobre sua camisa? Sim. Comunistas? Comunismo? Então, eu vejo na internet, cara, eu ouço tanta discussão sobre comunismo. Tipo, quando eu crescia, eu ouvia que era ruim. Mas posso perguntar o que faz você apoiar isso? Sim, eu fui criado do mesmo jeito. Eu sinto que fui doutrinado desde o nascimento, provavelmente, a odiar o comunismo, ou temer o comunismo. Mas sim, eu comecei a seguir alguns criadores de conteúdo comunistas no Instagram, e eles me mostraram a verdade. E o comunismo, no fundo, é um sistema de governo que devolve o poder para as mãos do povo. O povo, a classe trabalhadora de todo o país vai controlar tudo. Não os políticos eleitos, não um governo, só o povo. Mas por que o comunismo tem uma má reputação, então? Eu não sei, acho que, neste país, eles espalham toda essa propaganda sobre o comunismo. E é porque eles têm medo do comunismo, porque este é um país capitalista, certo? O comunismo é sobre destruir o capitalismo. Então, é claro,
todas as pessoas no poder vão tentar defender o capitalismo a todo custo, porque é sob esse sistema que elas operam. E é assim que elas ganham dinheiro, no capitalismo. Então, Sim, faz sentido que esse governo tenha tentado pintar o comunismo de forma negativa, tipo, desde sempre. eu acho que as pessoas simplesmente caíram nessa propaganda e deveriam estudar por conta própria para entender qual é a verdade. E, resumidamente, dê às pessoas um argumento sobre por que elas deveriam pensar sobre o comunismo. Sim, quero dizer, é só olhar para o estado do país agora. Estamos sob o capitalismo neste momento. Você acha que estamos indo bem como país? Capitalismo. A maioria das pessoas vai dizer, de jeito nenhum, nós não estamos. Este país está uma bagunça agora. Então sim, eu diria para explorar outros sistemas de governo e sistemas econômicos. É isso que o comunismo oferece. Ele oferece uma saída desse buraco infernal em que estamos agora. Eu acho que isso vai mudar tudo para melhor. Então, tudo bem. Então, tudo bem, eu acho que esse cara não entendeu nada. Mas, sabe? Claro, ele está certo em dizer que, sabe, a situação dos Estados Unidos não é perfeito. Sim, claro, as coisas não estão maravilhosas, ok? Mas vamos dar uma olhada em onde algumas dessas políticas e algumas dessas coisas que ele quer foram implementadas. Tem filas por pão. Ok. Sabe, onde você tem algumas pessoas desses tipos de países que vieram para cá, para os Estados Unidos, e ficam impressionadas com os supermercados e a grande variedade de, sabe, opções de comida que temos aqui. Enquanto que, de onde eles vieram, onde tinham essas mesmas coisas que ele quer, eles não tinham nada disso. Eles conseguiam um saco de arroz e um pouco de carne, e era só isso. E ainda tinham sorte de conseguir isso. Às vezes, nem isso conseguiam. Certo. Então, quando você considera a alternativa, a verdadeira alternativa, onde isso já foi feito, onde essas coisas foram implementadas, é absolutamente terrível. É um lixo. Não é jeito de viver. Tem gente caçando cachorro à noite para tentar comer. Isso é fato. Está gravado em vídeo. Na verdade, como é mesmo o nome dele? Não consigo lembrar o nome dele agora. Acho que era Horowitz. Na verdade, ele mostrou esse lado da vida, sabe? Onde as pessoas estão caçando animais, cachorros, gatos, qualquer coisa para tentar comer em alguns desses lugares. Então, sim, eu prefiro os Estados Unidos, mesmo imperfeitos, do que isso em qualquer dia da semana, 7 dias por semana e 2 vezes no domingo, com certeza. Você é louco se acha que esse é um jeito melhor de viver do que o que você tem aqui nos Estados Unidos. Você é louco. Certo, enfim. Acho que vou encerrar por aqui. Pessoal, deixem seus comentários, me digam o que vocês pensam e suas opiniões. Eu tinha outro vídeo, mas sabem, vou encerrar por aqui. Não vou deixar esse vídeo muito longo. Mas no fim das contas, vocês entenderam o recado. Essas pessoas perderam completamente a cabeça. Eles perderam mesmo. Eles passaram dos limites e estão fingindo, como vocês sabem, serem pessoas necessitadas. Pobres, vocês sabem. Desfavorecidos ou como você quiser chamar. Muitas dessas pessoas vêm de lares muito ricos e estão fingindo que cresceram pobres e isso é absolutamente insano. Mamdani, na verdade, é um deles também. Veja este trecho. O problema com o socialismo de Mamdani é que nunca funciona. Quero dizer, você está falando de um cara que não teve um emprego de verdade até os 29 anos. Ele era um rapper do SoundCloud chamado Mr. Cardamom. Gastou todo o dinheiro da mãe dele, todo o dinheiro capitalista dela, e tem um fundo fiduciário de 10 milhões de dólares. E já teve um Dubai. Isso não é um socialista. Isso é alguém que tem dinheiro suficiente para viver confortavelmente enquanto tira dos outros. E o governo possuir supermercados e coisas assim, isso não é uma ideia realista. Ou taxar mais os milionários. Eu não vejo problema em pessoas ricas pagarem impostos, mas você já é o estado com os impostos mais altos e vai taxar ainda mais os ricos, que têm a capacidade de se mudar. Eles podem ir para a Pensilvânia ou podem ir para Nova Jersey. Tipo, isso é simplesmente uma ideia idiota. Fatos. Zoro Mamdani em si é um indivíduo muito rico, vem de uma família muito rica. Se você olhar para alguém como Bernie Sanders, que da última vez que eu verifiquei, possui 3 casas diferentes. Não uma, não 2, mas 3 casas. E ele viaja de jato particular, mas grita, taxem os ricos, taxem os ricos. Eu não sei se você sabia, Bernie, mas você mesmo é rico pra caramba. Voando por aí de jato particular, você sabe quanto custa voar em um jato particular? Isso é tipo
40 mil por voo. Talvez até mais, dependendo de quão longe você vai. Então, se você está aqui me dizendo que não é rico enquanto gasta esse tipo de dinheiro só para voar, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Eu posso até ter nascido à noite, mas com certeza não foi ontem à noite. Ok, você não me engana. Sabe, essas pessoas, quando você olha para a história e vê algumas das coisas que eles falavam, eles costumavam dizer: ei, taxe os milionários, taxe os milionários. E aí eles mesmos ficaram milionários com o esquema, né? Pessoas que espalham medo, eles mesmos viraram milionários. E agora dizem, taxa os bilionários, taxa os bilionários. Eventualmente, quando todos eles chegarem lá também, vão dizer, taxa os trilionários. Eles só vão empurrando cada vez mais pra frente para nunca terem que pagar, né? E aqui vai a última coisa. Vou deixar isso pra vocês. Se eles realmente estão preocupados em, sabe, pagar impostos e ajudar o cidadão comum e todo esse papo, por que não começam com o próprio dinheiro deles? Bernie Sanders, por exemplo, tem 3 casas. Por que você precisa de 3 casas diferentes? Você não precisa. Ninguém nunca precisa de 3 casas diferentes. Você só precisa de uma. Tudo bem, você pode alugar tranquilamente quando estiver em DC, Bernie Sanders, certo? Você não precisa ter várias casas. Então por que ele simplesmente não, sabe? Doa as outras 2 casas dele para a caridade, para que pessoas sem teto possam ter onde ficar. Porque pessoas como Hassan Piker, que também é muito rico, como acabei de mostrar para vocês, é muito rico. Porque ele simplesmente não doa todo o dinheiro dele para a caridade. Porque são regras para vocês, mas não para mim. Vocês é que têm que abrir mão da riqueza de vocês. Vocês é que têm que abrir mão de tudo o que conquistaram e ganharam. Mas a gente não vai fazer isso, porque a gente tem que, sabe, a gente tem que manter isso funcionando. A gente, sabe, é só um monte de besteira, né? Enfim, vamos deixar por aqui. Comentem aí embaixo, me digam o que vocês acham, suas opiniões. Como sempre, fiquem seguros aí fora. Paz e amor, tô indo nessa.